Fala galera, aqui estamos no Solos Pop e hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o pecado e a cultura. A gente é uma página de cultura pop e sempre a gente tem que voltar ao tema e refletir, discutir, conversar um pouquinho sobre como o pecado, né, ele afeta a nossa cultura e como a gente pode interagir. Mano, tava calado quase agora, mano. Cachorro enviado do diabo, velho. A gente é uma página de cultura pop e sempre o assunto entre relação de cultura pop com o pecado, com a criação, com as escrituras é um tema que a gente tem que sempre voltar a tratar aqui na página. E hoje, em específico nesse vídeo, a gente vai tratar de uma pergunta, né? Se a gente consome cultura pop, né? Tanto músicas quanto filmes, cinemas, série, diversos tipos de mídias, as mídias sociais, tudo isso em certo sentido engloba a cultura pop, a linguagem, os estilos, a roupa, etc. Será que é permitido matar o cão? Então esse vídeo a gente tem o objetivo de responder a pergunta. Dada a presença do mal e do pecado na nossa cultura, como nós cristãos lidamos com isso? Beleza? Fique com a gente vai tratar um pouquinho mais sobre esse assunto. O primeiro ponto pra gente poder... Ai, esse cachorro, velho. Senhor, manda um raio. O primeiro ponto a ser considerado sobre nessa discussão entre relação entre cultura pop e o pecado é de que, apesar do pecado ele estar contido na cultura e do mal, da mesma maneira em que o pecado ele está contido na criação, no mundo, isso não nos impede de desfrutar da criação, da mesma forma o pecado contido na cultura também não nos impede. A Bíblia lá desde o começo deixa que a criação ela é boa, que Deus foi criada por Deus e quando Deus ele criou todas as coisas, ele diz que eis que tudo era bom. Mas ao mesmo tempo Paulo em Romanos capítulo 8 diz que a criação geme e chora aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, ela foi sujeita, né, ao pecado e ao mal. E da mesma maneira que ela foi sujeita, que existem resquícios do mal e do pecado na criação, isso não nos impede de a gente desfrutar da criação, de a gente nos relacionarmos com ela, de nós olharmos para elas e mesmo assim, manchada pelo pecado, ver a glória do Criador e render graças a Ele, render glórias a Ele pela criação. E da mesma forma isso é com a cultura, entendeu? A cultura ela é feita por seres humanos, cultura é isso, é fabricada pelas mãos humanas, é produto das mãos humanas e o ser humano, apesar de estar no pecado, o ser humano ainda contém a imagem e semelhança de Deus. Uma coisa que o ser humano ele não pode apagar. Faz parte da nossa essência como seres humanos ser imagem e semelhança de Deus. Então, apesar do pecado na criação, nós desfrutamos da criação. Assim também é com a cultura. Apesar do pecado e da presença do mal na cultura, isso não nos impede de desfrutarmos da cultura. O segundo ponto a considerar é que a dor, o mal, o sofrimento, ensina no nosso coração por contraste. Ou seja, por exemplo, quando a gente lida com o mal, com a dor, com o sofrimento, a gente consegue ter um contraste do que é isso, o bem, né, a alegria eterna, o sentimento de prazer. Todas essas coisas a gente sabe que elas apontam para o futuro. Ou seja, a nossa criação ela está sujeita ao pecado, ela está sujeita, mas isso faz com que nós, que somos filhos de Deus e até mesmo a criação, espere pela manifestação do Cristo, do Filho de Deus, e de quando Ele vai libertar essa criação de todas essas coisas. Assim também é o mal. Quando a gente vê a presença do mal no mundo, quando a gente vê a presença do mal nos filmes, quando a gente vê a presença do mal nas coisas, isso não deve nos fazer gloriar no mal. Mas isso deve fazer a gente, nosso coração desejar pelo sumo bem, ou seja, na manifestação de Cristo, na manifestação da vinda gloriosa do reino dele. Então todas essas coisas, o mal, o sofrimento, tudo, elas ensinam o nosso coração por contraste. A gente tem que lidar com certos tipos de situações porque essa é a realidade que a gente vive hoje. A gente vive num mundo que é caído. A gente não pode acobertar isso, a gente não pode, o nosso mundo não é vivido para menores de 18 anos. Existem problemas de fato que está acontecendo nesse mundo e a gente precisa lidar com eles. Mas ao mesmo tempo isso deve gerar no nosso coração uma expectativa. A expectativa para a glória futura, uma esperança de que Cristo vem para poder nos libertar das amarras do pecado. O terceiro ponto é que Deus ele pode comunicar verdades acerca de si mesmo, apesar do mundo caído. Isso é uma coisa muito interessante na nossa doutrina cristã e a gente sabe isso principalmente pela doutrina da encarnação. O Cristo se fez carne e ele habitou entre nós, habitou no mundo caído, habitou e mesmo assim ele conseguiu se revelar, né? E a Bíblia ela usa de diversas linguagens para poder mostrar isso pra gente. Por exemplo, ao mesmo tempo que a Bíblia, né, ao texto de João 8, não é uma referência direta e muitos o debate sobre isso, se aquilo estava falando de Satanás ou não, mas isso pode ser aplicado a Satanás, né? Satanás é aquele que rouba, aquele que está ao derredor, aquele que quer destruir a alma humana.
Mas ao mesmo tempo, Cristo é chamado como o ladrão da noite. Então muitas linguagens que a Bíblia ela usa tanto para o mal, para coisas para o mal, podem ser usadas para o bem. Ou seja, Deus, apesar do pecado, apesar da maldade, Ele comunica coisas boas de si, Ele comunica a sua verdade, Ele comunica e entrega aquilo. Então, apesar de o mundo ele estar caído, apesar das coisas elas serem ruins, a gente consegue ainda ver beleza nisso. Quando a gente lida com um filme e o filme mostra atrocidades, o filme não é atrocidades do começo ao fim. Ele mostra e comunica pra gente verdades sobre Deus e sobre a palavra de Deus. O quarto ponto nos ensina que nós podemos ter relações complexas com a criação. Ou seja, por exemplo, se você gosta de assistir Animal Planet, esses canais de animais, essas coisas tudo, a gente começa a analisar e ver cenas. O que as pessoas elas mais gostam de ver nesses certos tipos de filmes, nesses certos tipos de documentários, é, por exemplo, leões caçando cervos, matando animais, e você vê a vida selvagem, você vê a vida humana. Isso daí é uma coisa interessante de você se ver. Quem falar que não gosta de ver certos tipos de coisa, está mentindo. Mas ao mesmo tempo, isso mexe com certos tipos de seres humanos porque a gente vê que aquilo está acontecendo uma atrocidade. Ou seja, a gente consegue ver pela Bíblia de que isso não era o plano de Deus, o plano original de Deus. Então a gente pode ter relações complexas com a criação. Ao mesmo tempo que a gente pode odiar alguma coisa e ver de que essa coisa ela é má, ao mesmo tempo a gente pode ver lampejos de bondade, lampejos de coisas boas nisso. A nossa criação, o nosso mundo, ele é muito complexo, ele gera em nós sentimentos muito complexos, nós seres humanos somos muito complexos. Quando a gente começa a estudar mais a Bíblia, quando a gente começa a lidar mais com a criação, a gente vê que nem tudo é preto e branco. Existem tons de cinza no nosso mundo. Não que o pecado e o mal ele vai ser bem. A gente tem que conseguir enxergar o pecado e o mal nas coisas. Mas a gente também tem que conseguir enxergar a bondade de Deus. Então esses sentimentos eles estão entrelaçados. Nós podemos ter sentimentos diferentes em relações diferentes com certos tipos de coisas diferentes. Nosso quinto ponto para a gente poder entender melhor isso e como que isso pode aprofundar é que existe uma diferença crucial entre reconhecer o mal no mundo e entre deleitar-se no mal no mundo. Por exemplo, há grandes obras que a gente assiste, por exemplo, de ficção científica, de coisas que a gente gosta, tanto de livros, filmes e séries, elas gostam de retratar o mal. A gente sabe e o ser humano sabe, mesmo aqueles seres humanos que estão sem Deus, que existe um problema do mal no mundo. Então a gente retrata isso, e o mal é o que, em certo sentido, dá graça na história. Porque a gente consegue ver esse conflito entre o bem e o mal. Não um bem e o mal fundamental, como duas forças e coiguais, mas a gente consegue ver isso, por essas coisas acontecendo. Mas às vezes, por exemplo, a gente tá num filme, quem gosta de filme de super-herói sabe disso. O prazer da pessoa que gosta de ver filme de super-herói não é o prazer de ver o mal vencendo. É ver que no final, apesar do mal, o bem sempre vence. Apesar do mal, a bondade e o super-herói, o salvador, ele sempre traz a solução. Isso que é uma coisa muito interessante de a gente ver hoje. A gente está vivendo numa cultura que agora as coisas elas estão mudando tanto em que filmes, séries, conteúdos que a gente assiste estão nos ensinando a ter prazer não na vitória do bem, mas simplesmente um deleite no mal. Ou seja, ver o mal triunfando, ver o mal dando certo, ver que o mal é um caminho fácil. Mas não é todos os filmes, não é todas as séries que tratam por esse caminho. Elas mostram que às vezes o mal ele é fácil no começo, mas só que sempre no final ele traz um gosto amargo, ele traz um sentimento de arrependimento. Então existe uma diferença. A gente pode deleitar-se na presença do mal enquanto ele leva para um triunfo do bem. Enquanto no final a gente sabe que o bem ele triunfa. A gente precisa da narrativa do mal acontecendo na história para mostrar o contraste que o bem ele existe no mundo. Assim também é com a história do pecado. A gente sabe que Deus ele é bondoso, a gente consegue enxergar o amor de Deus e todas as demonstrações da graça dele, apesar do mal. O mal ajuda a gente a ter esse contraste com aquilo que é bom, que é o Deus, que é o supremo bem de todas as coisas. A gente precisa criar nas narrativas se deleitar-se não no mal em si, se deleitar-se no bem, mas entender que o mal ele é necessário para que a gente possa entender o bem e todas essas coisas. Nossa, estômago ronca bem na hora. Nosso sexto ponto é que a presença do pecado e do mal no nosso mundo é uma ótima oportunidade, a gente vendo isso em filmes e em séries, de colocarmos em prática o nosso sentimento naquilo que é bom. Ou seja, a Bíblia nos ordena que nós amamos o bem, a Bíblia nos ordena que nós nos deleitamos no bem, entender aquilo que é o bem. E às vezes, certas circunstâncias acontecem em certos filmes e séries, os produtos da cultura pop, que isso nos dá uma grande oportunidade de colocarmos no nosso coração e entendermos, cara, isso é o bem, isso é o bom. Então, por exemplo, num filme de super-herói, novamente os filmes de super-herói, existem muitas coisas que acontecem de mal. Então,
Se existem certos tipos de coisas que é de mal, a gente tem que olhar para o mal e falar, isso é mal. A Bíblia declara que isso é mal, então a gente tem que odiar o mal, ainda que ele exista na presença de um filme. Mas as coisas que são corretas, aquilo que é bom, isso já não é uma maneira de nós treinarmos o nosso coração para reconhecer o bem. Então, por exemplo, você está assistindo um filme, você está vendo que certas circunstâncias, por exemplo, ajudar alguém, ou o auto-sacrifício, super-heróis são conhecidos por isso, né, de se sacrificarem. A Bíblia ensina que se sacrificar por alguém, e Jesus, o nosso Senhor, é o maior exemplo disso, é uma coisa boa. Porque é uma demonstração de amor, é a maior demonstração de amor que você pode fazer. Então se você vê isso num filme, isso é agradável, isso é bom. Você pode deleitar-se nisso, deleitar no fato de que alguém está entregando a vida por outra pessoa que ama, demonstrando o amor grande. Mas ao mesmo tempo você vai olhar para o mal e reconhecer que o mal de fato é mal e odiar ele por causa disso. Então os filmes e as séries, eles são tão complexos, as narrativas, elas são tão complexas. Nós seres humanos lidamos com narrativas desde o começo da nossa história. A gente aprende isso. As histórias, elas nos ajudam, nos instruem. As sociedades antigas, as civilizações antigas contavam histórias para os seus filhos, para as futuras gerações, para ensinar eles a coisas do seu povo, culturas, maneiras e práticas de viver, e mostrando para eles o que, ame isso é bom, ser apegado à nossa cultura, ser apegado a isso é uma coisa boa, mas você tem que odiar isso, você tem que odiar essas coisas. A gente usa histórias para poder ensinar as pessoas, a gente usa histórias, e toda história no final ela tem uma moral, daquilo que é bom, daquilo que é correto. Às vezes tem histórias que deturpam as coisas, histórias em que o mal triunfa. Certos tipos de história a gente não deve deleitar nosso coração. A gente pode apreciar como um artefato da cultura, mas a gente não pode depositar isso no nosso coração. Colocar isso como sendo algo bom, isso agradável a Deus. Nós devemos procurar e se concentrarmos em histórias em que a glória de Deus ela é demonstrada. O nosso sétimo ponto, e esse é um ponto de aviso também, que é uma maneira que a gente pode entender como a gente pode lidar com certos tipos de circunstâncias, porque até agora a gente falou sobre como isso pode ser benéfico a gente. A gente tem que separar o mal, a gente pode olhar para o mal e isso pode nos ensinar sobre o bem, é um ensino por contraste, essas coisas. Mas, mesmo assim, artefatos culturais, ou seja, coisas da cultura pop, são coisas perigosas, porque o mal na cultura pop também pode atiçar o mal que existe dentro de nós mesmos. Ainda mais quando ele é intensificado pelo mal que existe em nós mesmos, ou seja, a nossa própria natureza humana, o mal que é o próprio Satanás, que usa desses artefatos culturais para poder nos levar a pecar contra o Senhor, e o mundo, né? Que o mundo também já está nessa maneira de viver, enxergando o pecado e tendo o pecado como o seu alvo e o centro de todas as coisas. Um dos maiores exemplos disso são coisas culturais, por exemplo, vou colocar séries assim para poder dar o exemplo para vocês, em que são super sexualizadas. Então, por exemplo, você tá lá assistindo o negócio, tudo é super sexualizado. Por um momento ou outro você tá lidando com o mal, eu tenho que saber fazer a diferenciação, o bem é o mal, etc. Tudo. A partir de um momento em que você não sabe lidar com certo tipo de coisa, o mal na série, o mal que está sendo representado na série pode atiçar o mal que está dentro do teu coração. Quando você se vê, você está vendo uma série que ela é super sexualizada, quando você vê já está na pornografia. Então, certos tipos de coisa a gente tem que ficar atento a isso. Porque ao mesmo tempo que pisar na cultura é uma coisa perigosa, ao mesmo tempo que isso pode ser benéfico pra gente, ao mesmo tempo isso pode ser mal, isso pode ser venenoso pra gente. A gente tem que ser capaz de conseguir perceber as nuances e como que isso pode estar afetando a nossa própria espiritualidade e a nossa maneira de enxergar o mundo. Ou seja, uma série que retrata, por exemplo, mulheres mais como prostitutas do que como mulheres ser amadas, se isso nos deixar influenciar, isso pode entrar na nossa cabeça. Uma série que usa da mentira, uma série que usa como bandidos sendo principais, como sendo algo bom, algo que tira vantagem, se você for um cara esperto, você pode tirar vantagem de outras pessoas, isso pode atiçar o mal do nosso próprio coração. Então isso não tem uma conexão direta, mas a gente sabe, por causa da presença do pecado e de como ele nos influencia na nossa vida, nós devemos ter cuidados com isso. Ou seja, a gente pode muitas das vezes usar daqueles espólios que vêm do Egito, que nós tiramos do Egito, com um povo de Israel que saiu do Egito, e nos apegamos a isso e fazer isso dos nossos ídolos. Ou seja, o mal na cultura, o mal, o pecado, etc., pode nos fazer gerar ídolos do nosso coração, ou seja, amarmos mais as coisas, aquilo que a gente está vendo, algum personagem mais do que a Deus. Pode ser maneira de a gente se entregar à sexualidade, ou seja, o adultério. Pode de diversas maneiras, a mentira, amar aquilo que Deus odeia. Então nós, apesar de todas as coisas que a cultura ela pode nos ensinar, nós devemos sempre ter esses sintomas de cuidado. Então, se você já percebeu e você viu esses pontos que eu falei, você pode perceber que
Nossa relação com a cultura ela é complexa. Nós não pode ser baseada entre sim ou não faz isso, não faz aquilo. Nós, como cristãos, devemos analisar o nosso próprio coração. Nós, como cristãos, devemos analisar as nossas próprias falhas, aquilo que em nós o pecado fala mais forte. Devemos nos relacionar com a cultura porque quando a gente olha para a cultura, a gente pode ver aquilo que é belo. Há beleza naquilo que nós, seres humanos, fazemos porque somos imagem e semelhança de Deus. Não podemos negar isso. Nós temos e conhecemos, nós cremos na doutrina da graça comum. Cremos que Deus ele fala com nós através de diversas maneiras. Mas a gente também tem que estar atento, porque apesar de tudo isso, nós estamos no pecado. Para nós que somos cristãos, o pecado ele nunca pode estar perdido de vista. A gente nunca pode deixar que nossas percepções, nossos gostos, nossas vontades, ele tire da nossa frente, dos nossos olhos, aquilo que o pecado e o perigo que o pecado pode apresentar para nossas vidas. O pecado muitas das vezes entra de maneira sorrateira nas nossas preferências, a cultura, para poder nos influenciar. Mas não é só isso. Há uma esperança, há bondade, há beleza, porque o nosso Deus vive, porque o nosso Cristo vive, porque o nosso Senhor é soberano sobre todas as coisas, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não existe nada na nossa criação, não existe nada no nosso mundo que não pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que nós, como seres humanos, temos que tratar isso como um assunto complexo e estar sempre debatendo sobre isso. Nós, da cultura pop, da Solos Pop, lidamos com isso. Muitas vezes a gente traz notícias, traz coisas sobre a cultura pop, mas a gente não pode sempre achar que tudo que vem da cultura pop é bom, sem refletir, sem ter uma visão bíblica sobre certos tipos de coisa. Certos filmes que podem ser bons e a gente achar, tem uma reflexão boa, pode ter visões totalmente contrárias ao cristianismo por trás, nas entrelinhas, e a gente não reparar nisso, a gente não consegue ver isso. Então a gente tem que treinar os nossos olhos, treinar a nossa mente, para poder enxergar e ver filmes, séries com a nossa maneira de enxergar cristã, entendendo e sempre filtrando aquilo que a gente está vendo pela luz das escrituras. É isso aí, rapaziada, a gente conversou um pouquinho mais sobre cultura pop. Se você tem a sua dúvida sobre cultura pop, se você tem a sua dúvida, eu e o Matheus, nós dois estamos estudando mais para poder entender mais como a relação e como que essa relação ela deve funcionar. Deixa a sua dúvida aqui embaixo, comenta o que você acha sobre nossa relação na cultura pop, os nossos limites, o que não deve ser visto, o que deve ser feito no sentido geral, no contexto geral. O livro que eu tô fazendo essa reflexão, que eu tô tirando, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários aqui para você poder ver. Ele trata melhor esse certo tipo de assunto. Então isso é bom, a gente tem que refletir sobre isso, a gente tem que refletir sobre o nosso mundo. Temos que ser cristãos ativos. Se a gente não fazer uma ponte para poder dialogar com o nosso mundo, para dialogar com as pessoas que nós devemos alcançar pelo Evangelho, a gente se fecha na nossa bolha e a gente não consegue comunicar com as pessoas. Então tem que ser um trabalho duplo. Ao mesmo tempo que a gente vai lá, a gente tem que tomar cuidado para que isso não afete o nosso próprio coração. É isso aí, galera. Fique com Deus e isso aqui é o Solos Pop comentando mais sobre cultura e teologia. Falou!